Hoje o tema vai ser dedo verde, tá? Vou começar começando com a pergunta aqui, será que dedo verde existe? Será? Dedo verde existe ou não? O que vocês acham aí? Comentem pra mim. Vamos lá, do que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre terra. Por que sobre terra? Porque nada mais justo, né, da gente cuidar de quem cuida das raízes da nossa planta. Ou seja, como assim cuidar de quem cuida das raízes da nossa planta? A gente vai plantar uma planta, obviamente, e colocar num vaso com terra. Mas será que todo tipo de terra é bom para a planta? Será que qualquer coisa que eu colocar lá, além de adubo, vai servir? A resposta é não, não vai servir, não vai ser eficiente da maneira que a gente quer, a menos que a gente faça com um propósito, tá? A menos que a gente faça com o intuito de. Por quê? Vou beber uma aguinha aqui. Na jardinagem, de modo geral, existe uma lei chamada Lei de Liebig. Quem está no meu perfil tá vendo a minha tela agora, tá? Tá vendo a minha tela agora. Quem tá lá no meu perfil. E, enfim, tá legal lá. Vai conseguir ver minha telinha que eu tô escrevendo para poder exemplificar, tá? E essa lei que existe resumindo, é a lei do mínimo, tá? É a lei do mínimo e ela fala, a gente vai falar sobre a lei do mínimo durante a semana, tá? Para quem tá aqui no Mercado das Flores. É hoje, né? Dia 24, dia 25, dia 27 e dia 28, tá? A gente vai estar falando sobre o lei do mínimo, tá? Que é a série Dedo Verde, existe ou não, tá? O que será que é? E a gente já vai estar falando sobre isso daí. E a lei do mínimo é o seguinte, a lei do mínimo prega que para o desenvolvimento saudável e correto de uma planta, existem três fatores, tá? Existem três fatores que determinam se a planta vai ter sucesso ou não, tá bom? Que são eles: o fator físico, que é o que a gente vai ver hoje, a terra, tá? Qualidade de terra, qual tipo de terra que a gente vai usar, tipo de substrato, enfim. O químico, tá? Que é a adubação, fertilização, composto orgânico, seria humus, esterco, uma série de outras coisas. E o fator biológico, tá? Que é um dos mais simples, mas é um dos mais importantes também, tá? E resumidamente aqui, o que significa a lei do mínimo, tá? A lei do mínimo fala o seguinte: quem tá lá no meu Instagram ou lá no YouTube tá vendo a minha tela, tô compartilhando a minha tela para quem tá lá. Então, se você quiser, @GabrielPaisagismo, beleza? É o seguinte, um desses três fatores que tiver em menor porcentagem, então, por exemplo, a gente tem aqui o fator físico, químico e biológico, certo? Vamos supor que o físico está nota 10, o químico está nota 8 e o biológico está nota 7, tá bom? Vamos supor isso daí, vamos fazer essa suposição. Nesse caso, como o biológico está na nota 7, a planta vai chegar no momento que ela vai parar de desenvolver, porque o biológico está na nota 7 e não está na nota 10, tá? Depois que a gente corrige biológico para a nota 10, qual que vai ser o próximo? Vai ser o químico, por quê? Porque ele está nota 8 e não está nota 10, tá? E assim por diante, é um ciclo, tá? Não vai ter jeito, um sempre vai ser maior que o outro, tudo mais, porque a gente nunca vai conseguir corrigir tudo ao mesmo tempo, tá? Quem assistiu a live aqui no Mercado das Flores na terça passada, viu que a gente falou sobre os 4 tipos de manutenção, né? Inclusive essa está disponível lá no GTV, se vocês quiserem assistir. E seguinte, beleza, a gente já sabe isso. Então hoje a gente vai separar, tá? Durante a semana a gente vai separar. Hoje a gente vai falar especificamente dos fatores físicos, fechou? Então o que é o fator físico? Terra. Existe só um tipo de terra? Não, não existe só um tipo de terra. E antes de falar do tipo de terra, a gente tem que entender mais ou menos como que funciona a formação da terra, tá? Por quê? A gente sabendo a formação, a gente consegue entender como que funciona a escolha, qual que é a qualidade de cada uma e tudo mais. Eu não vou falar nomes técnicos agora porque não convém, tá? Mas quem quiser se aprofundar depois, faz o seguinte, faz a pré-inscrição no site. Por quê? Porque hoje eu vou estar disponibilizando
Sim, eu vou estar disponibilizando gratuitamente, tá? Para quem fizer o pré-cadastro hoje lá no site. Para poder ver o site, é só ir lá no meu perfil. E-book, tá? Você vai fazer o pré-cadastro, vai colocar o seu e-mail, o seu WhatsApp. Eu vou te mandar o link do Drive com o e-book, não um só. Vou mandar o do módulo inteiro que fala sobre solos, tá? Então você vai ter um conteúdo aí super completo e uma palhinha aí do que está por vir, fechou? Bom, vamos falar de terra. A terra é dividida em camadas, tá? Vou fazer um desenho, quem tá lá no meu perfil tá vendo. É em camadas, que é o seguinte. Primeira camada é rocha, tá? São só rochas, sedimentos de rocha e todas essas coisas. A segunda camada é rocha misturada com fragmentos de terra, tá? É uma terra bem ruim, bem bastante pedregulho, bastante coisa assim que a gente não gosta, tá? A terceira camada é uma terra muito argilosa, tá? Então é uma terra bem compacta, que também não é tão boa. A quarta camada é uma terra um pouco melhor, tá? Uma terra um pouco mais neutra, um pouco mais mista. E a quinta camada seria a camada de serrapilheira. O que é serrapilheira? Serrapilheira é basicamente aquele substratozinho de mata, tá? Sabe quando tipo, tem um monte de folha em cima de terra, enfim, tem aquela terra bem pretinha, bem macia? Então, essa é a quinta camada de terra, tá? Essa é a melhor, é a top e enfim, essa é a topzera que a gente procura usar sempre. Inclusive, a que normalmente mais comercializa hoje em dia, tá bom? Fechou? Tamo fechado? Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Estou à disposição para vocês perguntarem. Aqui também, qualquer dúvida aí pode perguntar. Enfim, vamos seguindo aqui. Quais são as características principais que a gente precisa saber de cada um dessas coisas aqui, dessas terras aqui, para a gente poder, afinal, escolher com maestria, escolher com excelência, para não dar chabu, para não dar erro, tá? O que a gente precisa? Bom, primeiramente, essa primeira camada aqui, que é só pedra de fato, a gente não vai usar nunca, tá? Por quê? Porque não nos convém a plantar com pedra, tá? A gente vai usar pedra para outras coisas, para drenagem, por exemplo, tá? Mas para plantio, de fato, a gente não vai usar e a gente não precisa disso, fechou? A segunda camada, que seria terra misturada com pedra, a gente até pode usar, mas também não convém tanto. Onde a gente pode usar? Plantando cacto, por exemplo, tá? É legal usar porque vai drenar muito rápido essa água, então não tem problema. A próxima camada, terra argilosa, terra dura, terra compacta, uma terra ruim, tá? Quando é que a gente vai usar? Preferivelmente nunca, tá? Mas pode acontecer da gente acabar encontrando ela no dia a dia, fechou? Então, vira e mexe, produtor manda planta com terra desse jeito, que é a terra vermelha, aquele barro, sabe? Vira e mexe, no nosso quintal tem essa terra vermelha que é horrorosa. Vira e mexe, a gente encontra situações onde ela está, beleza? A próxima camada de terra já é uma terra mais comum, uma terra mista, aquela terra marrom, sabe? Que é bem comum, tipo, é bem de boa mesmo. E a última camada é terra preta, a terra com bastante matéria orgânica, que é muito bom, fechou? Então, beleza. A gente vai focar nesses três tipos, que é a terra vermelha, a terra preta e na terra mista. Fechou? Bom, por que a gente tem que focar nesses três, aliás, desculpa, sendo que a gente tem vários outros tipos? Bom, primeiro, é o mais comum de achar, legal? Então, se a gente for, sei lá, pro interior, a gente vai achar um dos três. Se a gente for numa pracinha, num grande centro urbano, como por exemplo, Parque do Ibirapuera, Vila Lobos, a gente vai achar um dos três. Se a gente for no quintal da sua casa, a gente vai achar um dos três.
Então a gente foca nos 3, que são os mais comuns, são os que a gente vai conviver na vida real, tá? Seja você um amante das plantas, um entusiasta, ou seja você que quer se tornar um profissional de excelência, fechou? Legal. Lembrando aqui, gente, quem tá lá no meu Instagram, lá no meu perfil, que é @GabrielPaisagismo, tá vendo o que eu tô escrevendo, tá? Eu tô fazendo algumas anotações aqui, fechou? Tá um áudio melhor, tá uma imagem melhor, tá? Então não se acanhe, pode ir lá, seja bem-vindo, fechou? Lembrando aqui, para quem fizer o pré-cadastro lá no site hoje, eu vou estar disponibilizando basicamente o material complementar do módulo 1 inteiro, tá? Então, assim, é uma puta oportunidade, fechou? E voltando, vamos lá, que aqui não para, aqui é pancada direto. Vamos lá. Legal. Sabemos terra vermelha, terra mista, terra preta. Quais são as características principais de cada? Bom, a terra vermelha, o que acontece com essa mocinha? Eu não vou entrar em grandes assuntos profundos e tudo mais, porque acho que não precisa, tá? Não convém. Mas eu vou dar uma pincelada em todas as 3 para a gente poder entender como funciona muito bem, para a gente entender como que a gente vai proceder e tudo mais. Mas seguinte, terra vermelha, ela tem algumas características que são muito cruciais e muito importantes, que é qual? Ela retém muito nutriente, ela retém muito líquido. Gente, acompanha meu raciocínio aqui, por favor, que minha letra é horrorosa, tá? Quem tá aqui no Mercado das Flores, mais uma vez, vai lá no meu perfil, @GabrielPaisagismo, que você vai conseguir ver o que eu tô escrevendo para poder entender um pouco melhor aqui o raciocínio, a cabeça meio maluca que eu tenho, tá? Quem tá chegando aqui, seja bem-vindo. Eu não tô conseguindo ver quem que tá, quantas pessoas tem, se tem gente online, mas tamo aí, tamo junto. Não vai ficar salva, tá? É importante. Áudio melhor, imagem melhor lá no meu perfil. Vamos lá. Terra vermelha retém muito líquido, retém muito nutriente. Porém, o que acontece que torna ela ruim? Ela é uma terra densa. Ou seja, as partículas são pequenas, tá? Vou pegar uma folha de papel aqui para poder demonstrar de maneira um pouco mais prática, tá, para você. Seguinte, ó, pedaço de papel, tô rasgando um pedaço de papel. Imagina que esse papel aqui amassado, tá, seja uma partícula. Legal? Isso aqui é uma partícula de terra, ó, isso aqui é uma partícula de terra, tá? Ela se junta. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, aqui, ó. São partículas grandes, Tem espaço entre elas, tá? Isso aqui é inevitável. Nada é 100% geométrico, 100% perfeito, mas tem espaço entre elas, tá? Quando a gente diminui pela metade, o que acontece? A gente aumenta a superfície de contato, tá? Ou seja, a gente aumenta a densidade desse material aqui. Então fica menos ar disponível para poder fluir as coisas. E a terra vermelha é uma terra extremamente partículas pequenas, extremamente densa, tá? Então ela tem um poder de compactação muito alto. E qual que é o lado ruim disso? Ela não deixa a raiz da planta respirar bem, tá? Ela não deixa a raiz da planta se desenvolver com facilidade, apesar de todas as qualidades que ela tem, que é retém muito líquido, retém muito nutriente e seca devagar, tá bom? Fechou? Tamo junto? Qualquer dúvida pode perguntar, viu? Tô à disposição. Tô acelerado aqui, mas é nóis, tamo aí. Já cuidou das suas plantinhas hoje? Quero saber aqui. Enfim, vamos lá. Beleza. Agora eu vou falar das próximas, tá? Terra preta, ou a terra um pouco mais soltinha, um pouco mais arenosa, tá? Que é uma terra mais com as moléculas maiores, tá? Vamos lá. A terra... Vou colocar a terra mista primeiro, fechou? Terra mista. Terra mista.
O que define uma terra mista? Bom, a terra mista é uma terra que não é nem muito argilosa e nem muito fibrosa, tá? Ou arenosa, como vocês preferirem, fechou? Então, o que acontece? Ela vai até segurar um pouco de nutriente, mas menos do que a terra vermelha, menos nutriente que terra vermelha, tá? Ela vai segurar menos água do que a terra vermelha, menos água. Porém, ela tem as moléculas maiores, tá? Ou seja, ela é mais fácil da planta se desenvolver, da planta ficar feliz com ela, tá? Ter um desenvolvimento mais saudável, mais sadio com ela, fechou? Então, essa é uma das vantagens. E a terra preta, tá? É sempre a melhor opção. Por quê? Ela é uma terra que tem mais matéria orgânica. Ou seja, como ela tem mais matéria orgânica, a matéria orgânica deixa a textura um pouco mais fibrosa, com mais fibra, tá? Então, o que isso significa de fato? Como que a gente pode traduzir isso? Ela vai segurar bastante nutriente, ela vai segurar bastante água, vai segurar bastante... Esqueci, meu Deus, fugiu. Bastante líquido, tá? Bastante umidade, porém, ela não vai deixar a terra compactar, legal? E qual tipo de terra que é melhor? Como que a gente faz para definir qual que é melhor, qual que é pior? Como que a gente faz essa seleção, essa coisa aí? Bom, seguinte, a melhor terra que existe é a terra que a gente tem na mão, tá? Isso é fato. A gente não pode deixar de fazer nada nunca porque a gente não tem terra, porque de fato isso não faz nem sentido, tá? Porém, o que acontece? Se a gente tentar misturar, por exemplo, a terra argilosa, né, que é a terra vermelha, com a areia, que é uma terra extremamente porosa, uma terra com moléculas extremamente grandes, que seria o extremo oposto, tá, da argila, a gente vai transformar tudo numa gororoba, vai transformar tudo numa meleca, não vai ser legal nem pra nada, tá? Não vai servir pra nada, vai virar um negócio tipo meio empedrado, vai ficar ruim, vai ficar horrível, tá? Então não faça isso nunca, beleza? Se a gente misturar a terra preta com a terra vermelha, o que vai acontecer? Vai dar liga, tá? Vai ser legal, mas não vai ser tão interessante assim, fechou? Para melhorar a textura da terra vermelha, que é a principal que a gente tem, aliás, que é a mais difícil de corrigir, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai misturar matéria orgânica, tá? Então, seja esterco, humus, que mais que a gente pode misturar? A gente pode misturar terra vegetal, terra preta, tá? Isso vai deixar ela um pouco mais fibrosa, vai evitar com que a terra se compacte com mais facilidade, fechou? Bom, para quem tá vendo aqui no Mercado das Flores, tá? Áudio e imagem melhor lá no meu perfil, que é @GabrielPaisagismo, tá? Lá você inclusive consegue ver a tela que eu tô rabiscando aqui, tá? Opa, tem bastante coisa escrita, fechou? Então se quiser dar uma olhadinha, vai lá que tá mais bonito lá, fechou? Então, se a gente misturar essas duas terras, misturar esses dois compostos, tá? Que é a terra vermelha e a matéria orgânica, vai dar bom, vai ser legal, a gente pode fazer, a gente vai salvar com certeza essa terra vermelha, fechou? E para melhorar a textura de terra mista e terra preta, a gente também incorpora matéria orgânica, claro que em menor quantidade, tá? Que não vai ter a real necessidade da gente fazer uma grande mudança, uma grande mistura, tá? Mas a gente vai focar também nos outros dois fatores, que é a da lei do mínimo, tá? Mas eu não vou falar sobre essa lei do mínimo hoje, tá? Os outros fatores a gente vai falar um pouco mais amanhã, quinta e sexta, tá? Que é dia 25, 27 e 28, fechou? Sempre às 9 horas, tá bom? Toma mais um pouquinho de água aqui, ó. Já cuidou das suas plantas hoje? Já cuidou?
Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode comentar aí, que estamos aí para isso, fechou? Deixa eu encher aqui meu estoque. Gente, seguinte, quem fizer pré-cadastro hoje lá no site vai receber o material complementar do primeiro módulo do curso, tá? No final desses dias aí a gente vai lançar a abertura de um curso, tá? E tá bem interessante, tá? Tem tudo isso e muito mais de forma mais pausada, mais bem explicada, mais bem elaborada e de forma obviamente mais técnica também, para você conseguir acompanhar melhor, fechou? E se tornar de fato um melhor amante ou um melhor profissional e de 0 a 100 no paisagismo, tá? Que é muito bom e muito importante, principalmente nos dias atuais, pandemia, isolamento, tudo mais. A gente começou a enxergar as plantas e a natureza com outros olhos, pelo menos eu, tá? Falo por mim. Bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então fechou. A gente sabe que terra vermelha é uma terra que se compacta com facilidade, porém retém muito nutriente e muita água, tá? A terra preta é uma terra que retém mais ou menos nutriente, retém mais ou menos água, porém ela não é compacta, tá? E para as raízes das plantas, de fato, é melhor. E a terra mista é bem similar com a terra preta, tá? Só que ela é ainda mais aerada, tem ainda moléculas ainda maiores, tá bom? Então, nesse quesito, ela segura um pouco menos nutriente, um pouco menos de água, tá? Então, para a planta, de repente, dependendo do tipo de planta que você tenha, não é interessante, tá bom? E o que a gente pode concluir com tudo isso, com isso que eu falei hoje, com escolher terra? Bom, se a gente consegue entender que um tipo de terra tem tantos prós, tantos contras, a gente consegue, de maneira melhor, mais assertiva, escolher a terra que a gente vai comprar ou a terra que a gente vai usar para poder plantar o nosso vaso, para poder plantar o nosso jardim, para poder plantar a nossa ervinha, para poder plantar qualquer coisa que seja plantável, tá? Então, por exemplo, eu tenho um cacto. Legal, você tem um cacto. Qual que é mais interessante? Escolher uma terra que retém mais água ou escolher uma terra que tem uma drenagem mais efetiva, uma terra mais porosa, com moléculas maiores, tá? Que não retém tanta água? Eu acho que é melhor escolher uma que não retém tanta água, já que o cacto é uma planta que não gosta de água, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma planta que não tem a raiz forte, tá? Não tem uma raiz agressiva, gosta muito de umidade, gosta muito de fartura de nutriente, enfim, é uma planta que consome bastante. O que a gente pode escolher? A gente pode escolher uma terra vermelha, por exemplo, tá? Se a gente é uma pessoa que que viaja muito, que de repente não fica tanto em casa, esquece de molhar, às vezes, de repente, dependendo da planta, uma terra vermelha seria melhor, tá? Aí agora a gente conhecendo os tipos de terra, entendendo como funciona, como a estrutura, pelo menos de forma bem sintética, bem rasa, mas fundamental, necessária, a gente consegue de forma mais assertiva escolher qual tipo de terra a gente pode usar, tá? E o que isso tem a ver com o dedo verde, no final das contas? Isso é só um dos temas, tá? Só um dos tópicos da lei do mínimo, tá? Deixa eu voltar lá na parte da lei do mínimo, tá? Da lei do mínimo, que é, lembrando novamente, relembrando aqui para vocês, que existem 3 fatores determinantes para o sucesso da planta, que é o físico, que a gente falou hoje, o químico e o biológico, tá? Não vai ficar salva essa live, tá? Essa live já era, foi pros cafundel. Mas seguinte, se você fizer o pré-cadastro hoje,
tá? Provavelmente amanhã, ou hoje ainda mesmo, dependendo da hora que você fizer o cadastro, você vai receber o material complementar do primeiro módulo, que fala sobre tudo isso aqui de forma mais resumida, aliás, mais completa, mais resumida, mais fácil de entender, tá? Se você perdeu, pegou na metade, enfim, você vai ter tudo isso por escrito de maneira mais detalhada e mais sintetizada para facilitar o seu entendimento, fechou? Então, enfim, vai ter o fator físico, tá? Que é basicamente aí o que a gente falou hoje, que a gente retratou hoje, que é a textura de terra, qual terra usar, qual que é a diferença entre elas e tudo mais. O químico, tá? Que a gente vai falar amanhã, beleza? Amanhã provavelmente eu vou estar num local diferente, num lugar diferente, mas a gente vai falar sobre isso. E depois o biológico, que é um pouco mais simples de entender, é um pouco mais fácil de entender para quem entrou aqui agora. Áudio e imagem melhor lá no meu perfil, tá? @GabrielPaisagismo, mas se quiser continuar aqui, fica à vontade também. Se quiser mandar dúvida, fica à vontade também, tá bom? Fator biológico, que é um pouco mais simples, tá? Então, por exemplo, vamos classificar com notas. Físico, nota 10, químico, nota 8 e biológico, nota 7. Qual que é o valor mínimo? Nota 7, tá? Que é o biológico. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que esse vai ser o fator limitante para o desenvolvimento da planta, tá? A gente vai corrigir ele, vai aumentar, vai para 10. Qual que vai ser o próximo? Vai ser o fator químico, que é o quê? Nota 8, tá? Enquanto isso, os outros estão oscilando, tá? Estão subindo e estão descendo. O fator químico vai ser o fator limitante, a gente vai corrigir o fator químico, vai subir de novo. Vai ter o fator físico, que provavelmente vai ter descido. Então a gente vai corrigir o fator físico e vira um ciclo, vira uma bola de neve, tá? Mas não tem jeito, planta é assim, planta não é exata, a gente tem que estar sempre testando, sempre experimentando, porque uma hora a gente acerta, uma hora a gente erra, matar a plantinha normal, tá? Já matei muitas plantas, mas hoje, graças a Deus, para matar uma planta é difícil, é um pouco mais difícil, mas acontece ainda, tá? Não é porque, enfim, que dá tudo certo. Às vezes erra, às vezes não. Enfim, fechou? Então vamos lá. Quem fizer a pré-inscrição hoje lá no site vai receber material complementar do módulo 1 inteiro. Não tô nem aí, tá? Vai receber. Então você vai poder estudar aí durante a semana. Tá? Quem veio do Mercado das Flores, quem tá no Mercado das Flores, vai lá no meu perfil. Hoje, dia 25, 27 e 28, às 9 horas, a gente vai continuar esse papo aí sobre a lei do mínimo, tá? E vai ser sucesso, vai ser muito bom. Eu espero poder ter a presença de vocês aí todos esses dias, que é sempre muito bom companhia. E seguinte, existe ou não dedo verde? Enrolei. Agora eu vou falar pra vocês a minha opinião, tá? Quem entrou agora aqui, áudio e vídeo melhor lá no meu perfil, tá? Gabriel Paisagismo, tá? Fica à vontade, se quiser continuar aqui também é nóis. Se quiser mandar dúvida, tá? Então, dedo verde existe ou não? Na minha opinião, não existe dedo verde. Obviamente, tem um significado simbólico muito bonito, tá? Tem uma simbologia bonita, uma carga emocional às vezes, uma carga sentimental aí, muito pesada, muito forte, o que é bonito, o que é admirável, tá? Não tô falando que eu condeno o dedo verde, nem nada assim, tá? Porque de fato é legal, tá? É uma coisa bonita, porém, eu não acredito que exista. Hoje a gente viu que só o jeito de formar solo, tá? Existem algumas variáveis, tá? Alguns tipos, algumas opções que você pode tá fazendo ali ou não, tá? Então, assim, não tem como a gente só ter um dedo verde, não estudar, tá? Porque dedo verde é um dom, tá? É o dom de saber cuidar, é o dom de saber manusear, mas para tudo existe técnica e a técnica nunca vai poder ser substituída, tá? Isso é fato e isso é a realidade, tá? O médico pode nascer com dom para ser médico,
mas se ele não estudar, ele não vai conseguir desenvolver a sua profissão da melhor maneira possível, tá? Por quê? Porque demanda estudo, demanda tempo, demanda experiência, demanda uma série de coisas que só o empírico ali não vai resolver, tá? Ou seja, seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai tem dedo verde? Pode ter o dom, pode ter a malemolência ali da aptidão, enfim, mas existe técnica e existe muito estudo, tá? Não é à toa que paisagismo envolve arquitetura, envolve biologia, envolve agronomia. São 3 áreas totalmente distintas uma das outras, tá? Que formam um universo gigantesco que é o paisagismo e a jardinagem. Legal? Bom, então é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no site lá, tá? Vai receber o módulo 1 inteiro complementar, tá? Que é material de apoio. Fechou? Espero que você tenha gostado. Espero ter a sua presença amanhã, às 9 horas. Fechou? Amanhã a gente vai falar sobre o fator químico, tá? A gente vai dar uma pincelada de novo aqui no físico. Vai falar sobre o químico. E... enfim, tá? É isso. Beleza? Então, um beijo aqui. Tchau. E fica aí de novo com o teaser e de lá a gente vai embora. Fechou?